Se você já tentou ser consistente na produção de conteúdo nas suas redes sociais, mas ainda não consegue, esse vídeo é para você. Se você já tentou mudar de formato, se você já tentou mudar de periodicidade, se você já tentou ser mais engraçada, mais séria, mais autoridade, mais formal, mas ainda assim a consistência ainda é um desafio para você, talvez você esteja tentando resolver esse problema, olhando para um lugar diferente de onde você deveria realmente olhar. Porque produzir conteúdo nas redes sociais com consistência tem menos a ver com produtividade e tem mais a ver com tomar uma decisão e sustentar essa decisão ao longo do tempo. Tem muita gente que acredita que consistência está ligada a você fazer todos os dias, aquele famoso tem que postar todos os dias. Só que consistência não é sobre isso. Consistência é sobre você definir uma estratégia, definir um formato, definir um ritmo e sustentar isso ao longo do tempo, repetir, permanecer fazendo o que precisa ser feito até que os resultados apareçam. Se você tenta ser consistente criando um planejamento muito engessado, muito rígido, pensando num calendário de conteúdo para os 30 dias, quantas vezes você já tentou fazer isso? Eu acredito que você já deve ter tentado várias estratégias e que parece que toda vez que você decide que você vai ser mais consistente, fica mais difícil ainda. Se você tem um negócio digital, se você é uma mentora, uma consultora, uma prestadora de serviço, a produção de conteúdo, ela é o coração do seu negócio, porque o seu conteúdo, seja no Instagram, seja no YouTube ou alguma outra rede que você entenda que faça sentido você estar presente, é que vai mostrar toda a sua competência, como é que você ajuda as pessoas a resolver os problemas, qual é o seu ponto de vista, a sua opinião. Ela é o coração do seu negócio. E se você também não consegue colocar o seu coração só pensando em consistência, formato, porque o que está dando certo é de um tal jeito, porque tem que postar todos os dias, vai ser muito mais difícil você avançar. A verdade é que antes das pessoas comprarem de você, elas compram você, as suas opiniões, as ideias que você tem sobre um determinado assunto, o seu ponto de vista que pode ser diferente de todo mundo do seu mercado, a sua história, a sua experiência. É isso que te torna única, porque por mais que você tenha profissionais que fazem um trabalho semelhante com o seu, ninguém viveu a sua jornada, ninguém tem os seus aprendizados, ninguém consegue conectar tantos assuntos como você. E se você não compartilha isso com as outras pessoas, servindo as outras pessoas com esse conhecimento que você tem, fica muito mais difícil você sustentar um ritmo, um formato, e o seu conteúdo é onde você se mostra, na sua essência. Mas eu te pergunto, será que você está ali? Quando você olha para o seu conteúdo, você se reconhece? Porque se produzir conteúdo é algo que é pesado para você, que toda vez que você pensa que tem que pensar nos conteúdos da semana, que tem que gravar vídeos, isso é uma coisa que não te dá prazer em fazer, tem alguma coisa errada. Porque você é muito competente, você é muito experiente, você tem muitos exemplos para compartilhar, principalmente a sua própria história. Só que talvez essa falta de criatividade, de planejamento ou de tempo para produzir conteúdo não seja questão de produtividade. Talvez essa raiz seja um pouco mais profunda. E é exatamente isso que eu vou abordar com você nesse vídeo. Eu já estou aqui no digital desde 2021 e tanto observando a minha própria jornada, quanto a jornada de tantas outras empreendedoras que eu já atendi em mentorias de produtividade, toda vez que elas vinham até mim pedindo ajuda, orientação, uma estratégia para serem mais produtivas, mais consistentes na produção de conteúdo, eu comecei a identificar um padrão que a falta de consistência, ela não vinha por falta de estratégia, de planejamento. Ela vinha pela falta de não conseguir sustentar na periodicidade, no ritmo ou no formato que alinhado com você ao longo do tempo. E aí o que acontecia
era que, por mais que eu desse uma estratégia, uma direção, que naquela época eu acreditava que era padrão para todas as mulheres, elas conseguiam começar, mas elas não conseguiam sustentar isso ao longo do tempo. Existia um esforço muito grande para que isso acontecesse. E foi exatamente aí que eu comecei a perceber esse padrão, porque não adianta nada você começar com uma estratégia agora e interromper ela daqui a uma semana. Porque o jogo da internet é o jogo da permanência no tempo. Você precisa definir uma direção, você precisa definir um ritmo, um formato e repetir, 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 pelo tempo necessário até você de fato ver que aquela estratégia não fez sentido para você e mudar de direção, não tomando uma decisão precipitada porque você não teve um resultado que você imaginava que teria imediatamente, mas porque você avaliou outros contextos, avaliou números, avaliou dados e realmente viu que poderia fazer diferente. Só que independente da estratégia que você decida fazer, se o seu conteúdo não tiver a sua voz, a sua entonação, a sua emoção, se não tiver a sua profundidade ou a sua leveza, você não vai conseguir ser consistente. Sempre que você tenta seguir um padrão que dizem que é o que funciona, que dizem que é o que dá certo, o resultado que você espera pode até vir, mas ele vai vir com muito esforço e inconsistência. Mas a partir do momento em que você decide um formato que funciona para você, que você consegue sustentar, essa sua consistência acontece com naturalidade, de uma forma muito mais leve, simplesmente porque está alinhada com quem você é. E quanto mais você tenta se adequar ao padrão que dizem que é o certo, menos a sua cara o conteúdo fica. Isso já aconteceu comigo em alguns momentos. Eu sou melancólica, eu sou mais reflexiva, eu levo mais tempo observando, analisando, juntando vários conhecimentos que eu tenho para chegar numa conclusão. Só que muitas vezes, por estar nas redes sociais, eu me sentia numa obrigação de velocidade, de uma constância de ter que postar todo dia. Só que isso me drenava muita energia. E eu olhava para o meu conteúdo que eu produzia com esforço e ele não tinha minha cara. E se ele não tinha minha cara, ele também não conectava quem estava do outro lado. E foi ali que eu comecei a perceber que sempre que você tenta forçar, seguir, atender a um padrão que dizem ser o que dá certo, mas que ele é inconsistente com você, com a sua essência, com o seu ritmo, com o seu tom de voz, você vai se esforçar demais. E essa consistência que você acredita que tem a ver com falta de planejamento, falta de criatividade, não encontrei ainda o formato certo, na verdade não é esse o problema. E muitas vezes você acaba decidindo postar um determinado conteúdo pela pressão de ter que postar, porque você já está ali, grava, apaga, escreve, apaga, revisa o tom, fala mais direto, fala mais autoridade, fala mais calma, mais branda. Enquanto você fica nessa adequação, essa consistência ela não vai fluir. Ela vai ser sempre na base de muito esforço e falta de identidade. E o efeito colateral que acontece quando você tenta ser consistente dessa forma é que aquele conteúdo que você produziu porque tem que postar, ele não tem a sua energia, ele não conecta com os seus valores, com a sua verdade. Quem está do outro lado percebe. E aí não curte, não comenta, não interage com você e você começa a questionar da sua competência. Você começa a achar que você não sabe o suficiente, que você não é boa para isso. Eu já vivi essa esse dilema, esse questionamento em muitos momentos. Eu questionava a minha competência. Eu falava que eu não era criativa para produzir conteúdo, porque eu sempre queria fazer algo novo, algo diferente, falar de uma coisa nova.
Só que lembra que eu te falei que o jogo da internet é o jogo da permanência no tempo? Isso só vem com repetição. Não é ficar criando toda hora uma coisa nova, porque tudo já existe. O que você precisa aprender a fazer para ser consistente é olhar para tudo o que já existe e identificar qual é o seu formato, qual é o seu tom, qual é a rotina de conteúdo que você sustenta na sua rotina de vida, de empreendedora, de dona de casa, de esposa, de mãe. O que funciona para você? Eu tô gravando esse vídeo agora em maio de 2026 e eu tenho uma bebê que vai completar 1 ano. A minha rotina hoje é totalmente diferente da rotina que eu tinha antes dela nascer, que eu de fato tinha autonomia, fazia os meus horários. Só que isso hoje para mim é diferente. Eu sempre sonhei em ter este tempo com a minha filha. Então a minha rotina de trabalho, ela precisa ser adaptada, ela precisa ser realista. Hoje, os vídeos que eu tenho aqui no meu canal do YouTube, eu gravo enquanto ela está ali no quarto dela na soneca, porque é o tempo que eu tenho sem barulho para conseguir fazer. Então, se eu me comprometo com uma frequência muito alta de vídeos, eu não vou dar conta de sustentar. Se eu me comprometo com um formato que não conversa com a minha natureza, com o meu ritmo, com a profundidade que eu não consigo sustentar. Hoje eu percebo que foi isso que me fez adiar o início do meu canal por tantos anos, por pelo menos mais de 3 anos, porque eu tinha tempo. Só que eu não me conhecia, eu não respeitava os meus limites, eu não tinha clareza do meu tom de voz, da minha profundidade, da minha análise, porque eu ficava sempre olhando para o padrão, tentando me adequar. E agora, não só em relação a tempo, que é muito mais limitado, mas em relação ao critério interno que eu decidi, para um formato que funciona para mim, para um ritmo que eu consigo sustentar ao longo do tempo, é que eu cheguei no formato tanto para gravar os meus vídeos aqui do YouTube, quanto para produzir conteúdo no Instagram também. Mas essa clareza, ela só veio quando eu entendi que ser consistente não é sobre esforço. Ser consistente é sobre fluidez, é sobre encontrar o seu ritmo, o seu formato e sustentar isso ao longo do tempo. Agora em 2026, você deve estar observando esse movimento da inteligência artificial, o quanto ela já faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, dos nossos negócios. E se você quer que o seu negócio cresça e tenha resultados de forma consistente, sustentável, dentro de um ritmo que funcione para você, mas que você veja os resultados do seu trabalho, você deve sim utilizar a inteligência artificial. Ela não é sua inimiga, ela não está competindo com você, porque ela nunca vai ter algo que só você tem. O seu repertório, a sua experiência, o seu ponto de vista. Em 2026, o que a gente mais está vendo no Instagram, no YouTube, são conteúdos padronizados, são conteúdos googolizados, poderia falar assim? Talvez. Padrão, porque é o que as pessoas estão usando a inteligência artificial para fazer. Só que isso torna as redes sociais cada vez mais chatas, repetitivas. As pessoas já, o nosso cérebro já desenvolveu a capacidade de identificar o que é IA, o que não é. Só que enquanto você usa a inteligência artificial com as respostas que ela te entrega e você posta, você tá só para se sentir consistente, só para se sentir produtiva, você está indo pela direção errada. O que você precisa é, você pode sim utilizar a inteligência artificial para te ajudar a pensar em estrutura, em planejamento, em roteiros, mas precisa ter o seu tom de voz, precisa ter o seu ritmo, senão não vai conectar a mensagem com quem está do outro lado. E aí você vai continuar do lado de cá, se esforçando, se esforçando, se esforçando e achando que não é criativa e achando que não é organizada
E na verdade não é nada disso. É porque você está tentando sustentar um formato que não funciona para você. E agora vamos para a parte prática. Eu quero te propor 3 ações práticas para que você seja consistente na produção de conteúdo do seu negócio, mas uma consistência muito mais fluida, uma consistência que você tome uma decisão e que você sustente ao longo do tempo. A primeira ação que eu quero que você faça é: qual é o tipo de conteúdo que você normalmente gosta de ver no Instagram, por exemplo? Que tipo de conteúdo te prende? Que formato? Que ritmo? Avalie. E a partir disso que você levantar, que você avaliar, você vai modelar. Se é um conteúdo, por exemplo, de frases que motivam, que direcionam, que você vê perfil de determinada pessoa e você gosta desse tipo de conteúdo, por que não você modelar e produzir na sua rede social, um conteúdo parecido? O segundo ponto, eu quero que você faça uma auditoria no seu Instagram, porque eu quero que você entenda qual é a bolha que você está inserida. Muitas vezes você pode estar tentando forçar essa consistência no seu conteúdo, forçar um padrão de tem que fazer, que na verdade ele só está dentro da sua bolha. Se você sai dessa bolha e olha, dá um passo para trás e olha outros produtores de conteúdo, outros profissionais que você admira, você vai ver que existem outras possibilidades. E talvez a partir dali você se inspire a fazer. Para de seguir, de se desinfluenciar com esse conteúdo, porque quanto mais você vê esse conteúdo, mais o algoritmo te entrega esse conteúdo. E aí, quando você olha para esse conteúdo e você olha para o seu conteúdo, você acha que você nunca tá boa. E o terceiro ponto, comece, defina uma direção e sustente. Repetição, repetição, repetição. É exatamente essa repetição que vai fazer o seu público, a sua audiência, sempre lembrar de você. Decide um formato, decide uma periodicidade que você consegue sustentar e faça. Persista pelo tempo que for necessário.